Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem, estejam com saúde, se cuidando. E vamos então para a nossa terceira videoaula da disciplina de Estudos Literários 2, né? Como só para reforçar de novo, né? Que a gente optou por fazer um, as primeiras semanas com aquele conteúdo mais focado nas questões de teoria da literatura, que está previsto no plano, né? Mas, claro, o foco está passando a ser, então, a questão do jornalismo literário mesmo, né? Da grande reportagem. Então, a gente vai dar conta, a gente vai seguir aqui com essas temáticas mais focadas na literatura. Nessa semana, no dia 8 que a gente vai falar de gêneros, e no dia 15, né, quando a gente vai falar de análise do texto literário, normativismo e descritivismo. E depois a gente vai mais para já entrar na parte do jornalismo cultural, resenha literária, etc. E aí depois a gente, lá no dia 29 de abril em diante, a gente vai com o jornalismo literário, enfim, as suas vertentes. Então hoje também está previsto no cronograma, eu vou postar para vocês o texto que então faz parte de uma das avaliações, que é a avaliação 3, que é uma crítica que vocês vão escrever com algumas das características que a gente vai ver. Algumas eu vou falar hoje, outras na próxima semana e na sequência. Uma crítica jornalístico-literária, como se você estivesse escrevendo uma crítica para um veículo, enfim, sobre um texto que é um clássico do jornalismo literário, não é o livro inteiro. Tá aqui o livro, mas é um capítulo desse livro, que é do Gaitalize, né? O livro Fama e Anonimato, é uma coletânea de grandes reportagens literárias que o Gaitalize publicou ao longo da carreira, né? E, enfim, quando a gente for ver ali os autores do New Journalism, né, a gente vai ter uma aula específica ali no dia 6 de maio para falar sobre Gaitalize e Tom Wolfe, que são dois dos principais nomes, né? Depois a gente vai ter Truman Capote a Sangue Frio, que é o terceiro nome também, que eu diria que foram os três principais. Tem outros, né? Inclusive o Hunter Thompson, muitos colocam nesse bolo, Norman Mailer, vários outros jornalistas que também produziram jornalismo literário ali nos anos 60, 70 nos Estados Unidos e que produziram esse estilo que ficou conhecido como New Journalism. Mas os três, assim, que são referência sempre que se fala em New Journalism, se fala é o Tom Wolfe, que assumiu a nomenclatura do termo, né? Quando começaram a falar em New Journalism, ele abraçou a causa, digamos assim, como a gente vai ver. O Truman Capote, que escreveu A Sangue Frio, que foi a bíblia, digamos assim, do New Journalism, né, como uma referência, uma melhor obra considerada pelos críticos desse estilo, né? E o Gaitalize, que foi outro que teve vários livros publicados oriundos de reportagens feitas nessa época. E uma das reportagens é o Frank Sinatra Has a Cold, né? Que aqui acho que está traduzido como Frank Sinatra está resfriado. Que é uma reportagem que ele escreveu e ele conta isso em entrevistas e palestras. Vou falar mais, né, sobre quando a gente falar sobre ele, mas ele palestrou na New York University quando eu estava lá fazendo meu estágio doutoral e ele contou essa história de novo de que, né, de como ele escreveu o texto. E aí, inclusive eu vou colocar o texto que ele escreveu em 2001 ou 2, anos depois, né, de escrever, falando mais, comentando mais ou menos isso, de que a ideia do jornalismo literário é justamente fugir, né, da cobertura tradicional. E aí ele foi escalado para fazer um perfil sobre o Frank Sinatra, mas ele alegou, né, a equipe dele, que ele estava resfriado e não ia poder atender. Só que ao invés dele desistir da pauta, né, dizer pro editor, ó, não vai rolar, que ele tá resfriado, ele começou a entrevistar as pessoas ao redor dele e ir nos locais
Ele, por exemplo, gravou em estúdio, então ele conseguiu ir para assistir só, sem entrevistar ele. Então ele misturou descrição, né, de descrever com opinião, enfim, e com as entrevistas, né? Então ele entrevistou a filha dele, vizinhos, enfim, um monte de gente para escrever essa reportagem que se tornou um clássico do jornalismo literário. Ela tem 50 páginas, né? Eu vou colocar mais daí, mais esse textinho escrito anos depois também para vocês lerem. Então vocês vão ter dessa semana, do dia 1º, né, até o dia 10 de junho, né? Então vocês vão ter abril e maio inteiro e mais 10 dias de junho para vocês concluírem. Então vocês vão ter aí mais ou menos uns 60 dias para lerem esse material, né? O que eu escreverem o texto no caso. O que eu sugiro é que vocês não deixem para a última hora, obviamente, tentem se organizar. Vocês podem, se vocês lerem 5 páginas por dia, em 10 dias vocês matam, né? Então, claro que é uma sugestão. Eu, por exemplo, quando peguei para ler, eu li em 2, 3 dias, porque eu gostei, entrei na história e fui lento. Mas enfim, se alguém, digamos, tô com pouco tempo, tira ali um tempinho para ler, um tempinho da aula mesmo, né? Para ler, né, 5 páginas por dia em 10 dias vocês concluem. Enfim, a metodologia de como cada um vai ler, vocês que definem, é só uma sugestão, né? Porque às vezes tem gente que lê num ritmo, gente que lê no outro, né? Então quem não é às vezes muito acostumado a ler ou não gosta muito, primeiro repense de estar no jornalismo se não gosta de ler, mas se programa para ler 5 páginas por dia, que é uma técnica aí que tu vai ler as 50 páginas necessárias em 10 dias, né? Vocês vão ter 60 dias, então reserva 10 dias para isso, se for o caso, né? Eu vou postar esse texto e hoje a gente vai falar então um pouco sobre a crítica. É o seguinte, eu vou postar 2 textos para vocês, dois links, né, para vocês lerem. Um para vocês lerem o texto e outro para vocês observarem críticas que foram escritas. Então, um é o link da revista Cult, que tem lá a editoria Crítica Literária, em que tem uma série de críticas literárias que não são críticas escritas para a imprensa mesmo, não são. Algumas são fechadas para assinantes, mas algumas não, e vocês conseguem ler e são textos não tão longos, né? Mas aqui é mais para vocês lerem, para ver, para observar os estilos e tudo mais, né? Vocês podem ver no que o autor focou, né? O que cada autor trouxe, né? Para falar sobre isso. Então, esse é um texto. Antes de falar então do segundo, que daí já é propriamente conteúdo, é que como vocês vão entregar lá no dia 10, vocês podem ir lendo esse texto, mas vocês podem usar o que a gente vai falar ali no dia 6 de maio, por exemplo, que a gente vai falar do Gaitalize, para usar esse material e o que eu vou falar, vocês vão poder usar na crítica, né? Porque a crítica, como a gente, aí já entrando agora na questão da crítica, é uma leitura que vai além da gostei porque é bom, gostei porque não é bom, enfim, vocês vão trazer mais elementos, e a biografia do autor vai ser um desses elementos que vocês podem trazer, não necessariamente que vocês tenham que trazer, mas vocês podem trazer também a biografia. A gente vai ver a biografia do Gaitalize, por exemplo. Então, eu vou postar daí um outro texto que é Leituras e Releituras Correntes de Teoria Literária, em que vai falar sobre alguns períodos e alguns tipos de crítica. É um texto do Leonardo Marcondes Alves, né? Então vocês podem... são vários tipos, então levaria 2 horas o vídeo se eu fosse falar de todas, mas ele vai citar algumas, por exemplo, crítica canônica, né, que ele coloca justamente isso, que tem várias maneiras de se fazer uma crítica literária, e vocês vão ver aqui algumas que são possíveis, né, e também algumas relacionadas muito à época, né. Então vocês podem pegar, claro, não é em relação até ao trabalho, mas vocês podem fazer uma crítica sobre um cânone literário, que são aquelas obras mais clássicas que superam o tempo, né? Até ele cita o Machado de Assis, a questão se a Capitu teria traído Bentinho ou não. Pode escrever uma crítica a partir de um ponto da obra, por exemplo.
Crítica moral antropológica, então vocês podem, por exemplo, explorar às vezes algo relacionado à questão moral, vocês podem pegar crítica retórica, crítica que, né, vocês vão focar na retórica do texto e aí, claro, daí vocês vão trazer teorias, teorias não, mas perspectivas, né, autores que falaram historicamente sobre retórica, como por exemplo ele vai citar o Aristóteles, que foi o fundador, enfim. Então, a hermenêutica, né, em que vocês vão ler, vocês vão pensar em alguns pontos e vocês vão voltar a esses pontos depois de pesquisar algumas características. Vocês vão ler e reler, né, a obra para escrever essa crítica. Então tem aqui vários, né, vários modelos e tipos e também relacionado à questão do período, né? Ele cita também alguns períodos literários, então vocês podem ler. Tem a crítica biográfica, por exemplo, que vai focar, né? Pode focar, por exemplo, em um autor, então, né, poderia escrever uma crítica sobre a obra do Gaetalize, já que a gente mencionou aqui, ou do Truman Capote. A obra-chave dele foi o A Sangue Frio, né? Mas ele escreveu outros textos, outros livros, outras reportagens. O Hunter Thompson, que a gente também vai ver. Eu escrevi o livro que resultou da minha tese de doutorado sobre o Hunter Thompson. Ele teve a grande obra famosa é Medo, Delírio em Las Vegas, mas sob alguns aspectos não é nem a principal. Mas se eu fosse escrever uma crítica que tivesse um espaço, por exemplo, que vocês vão ter de 50, 100 linhas, eu teria que sintetizar tudo, né? Então não vou poder discorrer em páginas e páginas como eu fiz na minha tese e depois na publicação do livro, que, né, não é exatamente o mesmo texto da tese. Então, se me convidassem, por exemplo, para escrever uma crítica sobre a obra do Hunter Thompson num espaço de 50, 100 linhas, eu teria que mudar meu texto, né? Eu teria que escrever um texto novo, obviamente, mas focaria, né? Eu teria que elencar alguns pontos para abordar, porque eu não teria espaço para abordar tudo, então eu poderia pegar algumas atuações chave que o Hunter Thompson teve, né? Tem aquele jornalismo mais estilo entretenimento que foi o que consagrou ele, mas tem a parte da atuação dele muito forte e que foi uma das principais na política, por exemplo, e no esporte, por exemplo. Então, eu poderia elencar por exemplo, três frentes e daí desenvolver um texto a partir dessas três frentes. Então há várias formas, ou eu poderia pegar a relação da biografia dele com a obra dele, eu poderia pegar a parte do jornalismo Gonzo, poderia pegar a parte dele como colunista, que é pós-Gonzo, enfim, aí vocês podem determinar assim como em relação à obra, né? E aqui também ele vai falar sobre esses pontos. Aí, claro, vai ter algumas questões mais de período literário, como, por exemplo, quando ele vai falar do formalismo russo, né, que ele vai destacar que o auge foi ali entre 1914 e 1930, né, então vai citar alguns autores, né, crítica histórica, crítica sociológica, psicológica. Então, claro, vocês podem pegar, por exemplo, uma obra clássica, que não está aqui por perto, mas enfim, que tem N críticas sobre 1000 aspectos diferentes da obra, é a Lolita, do Nabokov, né? Então pode se pegar por esse viés do psicológico, né? Do personagem, e também se pode relacionar com o autor, com a biografia do autor, enfim. Mas tem muitas interpretações, a maioria talvez delas são relacionadas à parte psicológica, né? Do personagem. E aí tem que se diferenciar, claro, e até se fala isso nas teorias literárias, que é a separação, né? Quando vocês vão ver isso aí até tá mais em... Eu não tô trazendo aqui porque até é um conteúdo mais de estudos literários né? Que a gente trouxe os conceitos daí, por exemplo, de narrador e personagem, a diferença de autor e personagem, narrativas. A crítica narrativa, inclusive, é uma delas, né? Vocês vão analisar o formato, né? Da narrativa e tudo mais. Então, crítica sociológica, né, vai levar fatores como economia, cultura, política, né, tem muitas obras aí que tratam de temas sociais importantes, como por exemplo
Sei, meio Sol Amarelo da Chimamanda, que trata da guerra de Biafra na Nigéria, né? Quer dizer, ela conta como, né, as pessoas estavam lá levando a vida normalmente, e de repente estoura uma guerra e tá toda a população passando fome, passando numa situação de guerra, brigando por comida, morrendo de fome, etc, etc, né? Então, na crítica vai se levar em consideração, né, o contexto da autora, a relação de história com o enredo. Enfim, não é para ser algo quadrado, né? Não estou dizendo aqui para vocês, eu vou escolher um tipo de crítica dessas que tem aqui e vou fazer. Não, vocês podem, por exemplo, esse do Frank Sinatra, vocês podem apresentar um pouco o resumo, claro, para dar uma pincelada sobre o que se trata, um pouco dessa questão dos bastidores que ele falou, um pouco sobre a biografia dele, ou pode ficar mais na parte jornalística mesmo, da técnica que ele utilizou. Alguns podem falar sobre questão ética, enfim, há várias possibilidades, né? Quer dizer, como você tem um espaço limitado, você não vai escrever um artigo e nem um TCC sobre ele, sobre esse texto, vocês podem ficar no texto, podem falar do autor, né? Enfim, vocês vão ler o texto e vão elencar, né, alguns pontos para vocês desenvolverem nessa crítica, como se vocês estivessem publicando, escrevendo para publicar em algum veículo de comunicação. Então, né, tem aqui, vai seguindo vários tipos de críticas, e aí vocês leiam esse texto então, que vai trazer os tipos e vai mencionar sobre alguns aspectos, alguns momentos literários. E aí vocês têm essa leitura desse texto, aí vocês têm esses exemplos de críticas que está na revista Cult, que vocês podem ler alguns, né? E aí vocês vão ter ainda aquelas aulas, e além disso a gente vai falar também na próxima semana um pouco mais sobre o tema, mas vocês vão ter também lá naquelas aulas lá sobre jornalismo literário, jornalismo new journalism, etc. Vocês vão ter mais elementos, digamos assim, para utilizar na hora de vocês escreverem o texto, a crítica sobre o texto do Gaitalize. O ponto principal é que vocês leiam esse texto, né? Que vocês é um texto clássico. Claro que vocês também eu poderia pedir para vocês lerem, ao invés desse, o A Sangue Frio. Eu sugeriria que vocês lessem até antes de se formar. Eu li depois que me formei, mas é um clássico, é um livro fundamental e que deveria ser lido por todos ao longo do curso. Como falou uma vez um professor, pelo menos para não passar vergonha, né, de estar num congresso, numa sala de discussão e as pessoas estarem falando e não saber do que se trata, né, o A Sangue Frio do Truman Capote. É um texto que, né, de repente em outros momentos, em outras disciplinas ou nessa aqui mesmo, futuramente eu substituo e coloque esse texto para ler. Mas é um texto, óbvio, maior, não lembro agora quantas páginas, são mais de 300, enfim. Então, por isso que eu digo assim, que a ideia não é nem que você fosse lido de maneira obrigatória, mas que vocês mesmo lessem nas férias, nos 3 meses lá de férias de fim de ano, enfim, né, em algum momento ao longo do curso que vocês lessem. Ou, enfim, logo depois de formado também, né, que foi o que eu fiz no caso. Mas, né, é um texto fundamental, como a gente vai ver quando a gente for falar dele. E esse do Frank Sinatra, Has a Cold, também é um livro, é um texto que se tornou clássico do jornalismo literário, mas o ponto principal talvez é que também são textos inspiradores, né, para vocês. Vocês lendo muito, mesmo quando vocês vão escrever depois uma reportagem, uma matéria, se vocês forem trabalhar no jornal, uma revista, mesmo que seja até um texto para rádio, vocês vão ter mais vocabulário, vão ter um estilo mais autoral, né? Vai ser um texto de mais qualidade. Então, eu sugiro que vocês também leiam quando puderem, quem não leu ainda, enfim, provavelmente alguns de vocês já leram, né, o A Sangue Frio, mas que vocês reservem um tempo da vida de vocês
profissionalmente falando, para ler o A Sangue Frio. Eu li depois até que me formei, li porque eu quis mesmo, e li com prazer, né? Então, uma coisa que também pesou um pouco para não botar para vocês é que às vezes a obrigatoriedade tira um pouco, mata um pouco do prazer da leitura, né? Essa coisa de ter que ler para fazer um trabalho. A ideia não é que vocês leiam o texto do Gaitalice também com esse olhar, né? De, vou ler para fazer uma avaliação. Não, que vocês leiam como jornalistas e futuros jornalistas, que vocês leiam como até observando as técnicas dele, a linguagem dele, as características, etc, 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 e né, faço essa leitura crítica até com esse olhar de estudantes de jornalismo, né, e de futuros jornalistas. E a crítica também vocês podem escrever nesse viés, lembrando que também a crítica não necessariamente vocês vão bajular o autor e o texto, então vocês podem fazer também a crítica no sentido até de apontar pontos que vocês não gostaram, ou falhas, às vezes questões éticas, etc. Por exemplo, o Hunter Thompson escreveu um monte de texto que ficou famoso e entrou para a lista de clássicos do jornalismo literário, mas é possível, obviamente, sempre surge esse questionamento quando eu falo dele, a questão ética, né? Então, vários pontos aí, não vou nem começar a falar, senão vai longe. Mas a crítica também, vocês vão podem pegar e podem selecionar, né, aquele ponto que vocês vão trazer no texto de vocês. Vocês podem ou dar um panorama geral do texto mencionando o autor, ou vocês, né, é bem livre, assim, é um texto opinativo, uma crítica, mas não tem uma fórmula. E como eu falei, vocês vão ler esse texto sobre os tipos de crítica, vocês não vão encontrar aqui uma fórmula, né, por exemplo, crítica mitológica, né, que é inspirada nos estudos clássicos, na psicologia, nas ciências da religião, né, etc. Vocês não vão pegar e eu vou fazer isso. Claro, se alguém quiser, beleza, só aí tem que buscar mais material para aprofundar, mas a ideia é que vocês conheçam os tipos de crítica, né, mas vocês podem escrever a de vocês sem necessariamente não é algo que vocês vão pegar e vão encaixar exatamente, né, não é uma fórmula, não é ciências exatas. Então, pessoal, por hoje é isso. Ficam também então essas sugestões de leituras das críticas literárias da revista Cult, mais esse texto, e aí eu vou postar então e vocês já podem se organizar para ler o livro do Gaitalize, né, que vai ser a avaliação 3, lembrando que a 1 e 2 é o resuminho então das aulas, a avaliação 1 é o resumo da aula 2 até a 7, com tópicos de 10 a 15 linhas, e a avaliação 2 é da 8 até a última, né, a 15, com também resuminhos de 10 a 15 no mesmo formato que tá tudo aqui no plano, né? Então, seria isso por hoje. Fiquem bem. Qualquer dúvida ao longo desse período vocês podem ir me escrevendo. Se alguém quiser, eu vou postar. Se alguém, né, li agora, comecei a ler e terminei fim de semana que vem, né? Li no fim de semana. Né, quiser ir escrevendo e mandando para dar uma olhada também, beleza, né? Quiser antes da data de entrega mandar uma primeira versão para eu dar uma olhada, também pode. Fiquem bem à vontade aí para tirar dúvidas e para mandar o trabalho em desenvolvimento aí se acharem necessário. Então é isso, fico à disposição, fiquem bem e voltamos na próxima semana. Um abraço a todos.